E nós estamos aqui para receber. São 8 horas e 5 minutos, tem 20 minutos aí para você. Quando tiver pertinho, eu não toque aqui para não ultrapassar. Eu quero inicialmente, mais uma vez, saudar todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor, todos aqueles ouvintes assíduos, ou mesmo aquele que de repente estava aí procurando algo para ouvir e parou exatamente na Rádio Olho d'Água hoje, está tendo a possibilidade de ouvir algo da parte de Deus. Com certeza já ouviu através dos louvores, já foi algo tão especial para cada um deles. E de coração eu quero dizer que Jesus te ama. Quero te deixar já agora o meu abraço aos meus irmãos. Sabe, tem irmãos que a gente gostaria de ter visto e a gente não conseguiu ver. Tem irmãos que me pediram assim, sabe, Levinho, vá na minha casa, eu quero lhe receber. E eu vi todo o carinho dos irmãos querendo me receber em sua casa. Só que esse tempo está tão confuso e a gente muitas vezes não quer ser responsável por uma possibilidade, até irmãos de idade, que a gente já pede perdão a alguns. Não é que a gente não quis ir visitar, não é que a gente não quis. Mas eu contava 3 dias depois me observando, toda vez que eu saio ao lugar, 3 dias me observando, que é para ver como a gente está. Então já peço perdão àqueles que a gente não conseguiu chegar, mas receba meu abraço aonde você está, meu querido irmão. Que o amor de Deus e a paz de Deus permaneça em seu coração, que Deus possa continuar lhe motivando, lhe dando fé e levando mais adiante. Então, a você que está nos escutando, eu tenho certeza que Deus já falou no seu coração e Ele vai continuar falando aos meus amigos nessa cidade, aos meus amigos aonde a rádio está chegando aí nesse mundo afora. Que a palavra de Deus aí possa acender uma chama de esperança, uma chama de expectativa na sua vida, tá bom? Atos capítulo 12 é um capítulo que, engraçado que sempre quando eu venho tem um texto, Levi, que fica mexendo meu coração, e na maioria das igrejas afina Deus falando através daquele texto e de maneiras diferenciadas. E eu gostaria, alguns irmãos que me ouviram, já disseram, nós escutamos uma palavra nesse texto, mas eu queria trazer algo diferenciado para a nossa situação que estamos vivendo nesses dias. Amém? Atos capítulo 12, versículo de número 7. O texto diz assim: E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: Lança a tua veste sobre ti e segue-me. Ele saindo seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. Esse texto é conhecido da igreja. É um milagre extraordinário e a gente tem muita coisa boa a aprender aqui. Se você analisar, nós estamos vivendo a fase inicial da igreja primitiva. Estamos vivendo o momento em que a igreja primitiva dá aquele boom, né? Imagina lá, começa com Cristo, os discípulos, 500 discípulos, capítulo 2 nós temos 120 lá no cenáculo, e capítulo 2, versículo 46, você já vai ver eles cheios do Espírito Santo e altamente motivados. Se você observar, capítulo 2, versículo 46, vai mostrar o relacionamento que a igreja tinha entre si. Qual era o relacionamento que a igreja tinha? Diz que eles estavam constantemente no templo, era isso que eles faziam. Aquela igreja estava constantemente no templo, e o texto ainda vai mais além, dizendo que também eles estavam em casa, perseverando em oração. Eles se visitavam mutualmente, eles estavam lá tentando ver a situação do outro, e aí você vai ver até no texto, lá no capítulo 5 já, capítulo 4, que não lhes faltava nada, porque havia uma preocupação e havia uma estratégia administrativa. Mas o que prevalece nesses textos primeiros é a oração, é a comunhão de estar no templo, era a comunhão de estar em casa. Capítulo 5, versículo 42, já nos põe uma nova realidade. Após a perseguição que os discípulos tinham sofrido, uma das primeiras, eles são levados diante do julgamento, são açoitados, e no lugar, crente é meio louco da cabeça, a gente pode dizer assim, na mente daquele que não conhece a Deus, porque servir ao Senhor
é tão estranho para alguns que acham que a gente vive uma vida opressiva, sendo que a gente se sente livre, a gente se sente liberto, sabe? A verdadeira liberdade a gente sente em nós. Porque em Cristo nós estamos decidindo dizer não às vontades e aos prazeres que alguém supervaloriza. Mas o que nós supervalorizamos é o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, estar perto de Deus, abraçar a Deus. Isso é melhor do que qualquer bebida, isso é melhor do que qualquer cigarro de marca, isso é melhor do que qualquer festa. Acordar de manhã e sentir o Espírito Santo nos envolvendo, sentir o Espírito Santo nos abraçando e a gente saber que esse sentimento que nós estamos vivendo naquele momento é porque nós demos liberdade ao Espírito Santo a agir em nossa vida. Isso é que é gostoso, isso é que é tão bom. A igreja, você vai ver, os discípulos são açoitados e diz que eles voltavam rejubilantes, eles voltavam jubilando aquilo que tinha acontecido de tão feliz, eles festejavam terem apanhado por causa do amor a Cristo. E eles dizem bem, eles estavam tão felizes porque foram, olha, alguns podem dizer assim, eu recebi esse diploma, eu recebi essa medalha pelos meus serviços prestados a Cristo Jesus, na igreja X, devido tal ano, a Câmara dos Vereadores me chamou e me deu a chave da cidade, ou fez isso e aquilo outro, e a gente se sentir, essa é a mentalidade de hoje, muitas vezes, a gente se sente alegre porque isso aconteceu. Os discípulos se sentiram alegres por medalhas diferentes, eram marca de açoite que estavam em suas costas, as dores que estavam sentindo, e eles estavam super alegres. Eles disseram, porque foram dignos de sofrer por amor a Cristo. Vivemos um período em que nós não queremos sofrer, queremos justificar tudo, né? Ouço pessoas até dizer, na situação que nós vivemos, da pandemia, que não, Cristo não vai deixar jamais a pandemia me pegar. Claro, a gente tem uma confiança que Cristo nos protege, mas o que me preocupa é se por trás dessa palavra não está uma ideia ilusória fora da palavra que jamais a gente não pode sofrer, não. A gente não pode sofrer. Deus sempre vai nos livrar de todo sofrimento. E aí a gente vai ver que Deus tem planos diferenciados para cada um de nós. Para cada situação, um plano. Para cada pessoa, um plano. É por isso que uns Deus exalta, outros Deus abate, e tudo isso num propósito direto da sua soberana vontade. E muitas vezes a gente não consegue compreender essa dimensão de fatores que a gente está falando aqui. E aí os discípulos estavam muito alegres. E você vai ver a igreja crescendo e a perseguição começando. Quando a gente olha para a situação em que a igreja está vivendo, a gente já fica pensando que coisa. Primeiro, uma liberdade grande, porque logo no início a igreja foi aceita até como um ramo do judaísmo na época. Eles achavam que pertenciam à lei, eles eram seguidores da lei, por isso que você vai ver uma liberdade deles pregarem onde? No templo. Só que quando os saduceus, que era a ordem dos sacerdotes, principalmente formado por eles, viram que eles defendiam a ideia de ressurreição, que Cristo, a quem eles mataram, ele tinha ressuscitado, e a ponto de dizer que o próprio Jesus era Deus, aí isso já começou a ter atritos entre o que o cristianismo pregava e o que o judaísmo defendia. Veja como é que as coisas começaram, então já começou a ter atritos, começou a ter problemas, e a perseguição vai se iniciar. Capítulo 7, você vai ver Estevão sendo morto. E mesmo sendo morto, ele vai defender de uma maneira linda a lei de Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus. Estevão, quando ele vai preso, ele não muda o seu discurso, ele não muda aquilo que ele pregava. Ele não se prendeu a situações que poderiam alguém dizer, ele poderia ter feito diferente. Se você analisar por cargo eclesiástico, ele era um diácono. E qual era a missão, o dever, o serviço do diácono? Servir as mesas. Se você olhar o capítulo 6, você vai ver muito bem que eles são levantados para servir as mesas.
mas o dom que havia de Deus na vida de Estevão estava acima de um cargo que a igreja tinha dado para ele. Ele percebia que a limitação que o cargo aparentemente dava não era a limitação que Deus estava dando para ele. Ele não se colocou ele não colocou uma barreira, ele não colocou uma trava dizendo eu só posso ir até aqui. Porque muitas pessoas têm feito isso. Muitas pessoas dizem, por eu não ter cargo, então eu não vou orar na casa de ninguém, eu não preciso estar pregando, isso é dever do pastor, fulano é evangelista, fulano é diácono, então eu não posso fazer. Você vai ver que Estevão, ele vai além. E não é um apóstolo que é o primeiro a ser morto, o primeiro mártir, é exatamente um diácono que resolveu simplesmente fazer a vontade de Deus. E aí ele é morto por defender essa verdade, ele defende diante das autoridades. É tão interessante ele defender a vontade de Deus diante das autoridades e o texto dizer que ele estava ali e os seus próprios inimigos viram o seu rosto como se fosse um rosto de um anjo. Ou seja, um rosto literalmente de alguém que estava falando a verdade e que não tinha culpa daquilo que estava sendo acusado. E no lugar disso mudar o coração daquela turma, isso endureceu ainda mais o coração deles. E ele é morto a pedradas. Ele é morto. Mas por causa da morte dele, há uma demanda enorme de fugitivos de Jerusalém. Porque até então a igreja estava concentrada só em Jerusalém. Olha que coisa, a igreja só concentrada em Jerusalém. 5, 6, 7 anos a igreja concentrada em Jerusalém. Possivelmente durante 10 anos o evangelho foi pregado só em Jerusalém. E Jesus tinha dito primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A ideia era que a igreja expandisse, mas a ideia dos judeus, por a igreja ser aparentemente judaica, era permanecer em Jerusalém. Eles queriam tratar a igreja como se fosse o judaísmo, que permaneceu só com eles. E eles se gloriavam disso. Então agora eles tinham talvez uma ideia que a igreja deveria permanecer ali. Se você prestar atenção, não houve nenhum esforço dos apóstolos ou da igreja primitiva de expandir. Aí você vai dizer, mas e a igreja de Antioquia? A igreja de Antioquia surge exatamente dos cristãos que depois da morte de Estevão fogem e fundam a igreja lá em Antioquia. E se torna uma das maiores igrejas fora de Jerusalém. E aí você vai ver no capítulo 11, sendo enviado para lá Barnabé para ver a situação da igreja. Quando você vai ver Samaria, mais uma vez, quem é? É Felipe. Felipe, ele simplesmente sai, você não vai ver que é a igreja que mandou ele sair. Ele saiu, como dizer, Jerusalém já tem tanta gente, ele vai para Samaria e ele prega em Samaria e o evangelho explode de novo. E quem é que vai para lá conferir o que estava acontecendo? Posterior ao ter acontecido, os apóstolos, Pedro e João vão verificar, mas a igreja também já está montada. Ou seja, não foi a administração que disse, vamos primeiro alcançar uma estratégia missionária a Samaria, depois vamos alcançar Antioquia. Você não vai ver isso. Simplesmente acontece. Mas acontece por acontecer? Não. Deus levantando os seus no meio do seu povo para que o evangelho expandisse e crescesse. Mas aí a gente vê uma liberdade gigante. Quando Herodes Agripa assume, ele quer conquistar o povo. E conquistar como? Conquistar matando judeu. E judeu cristão de preferência. Todos aqueles que defendessem o cristianismo, então, se ele, imagina, o camarada que é político, muitas vezes ele faz algumas atitudes para a massa, né? Distribui dinheiro para o grupo, isso agrada as pessoas. O que é que o povo quer? O povo quer tal coisa, então eu vou fazer isso, exatamente. E aí ele vai fazer isso. Ele, capítulo 12, vai mostrar logo no início, olha como o texto é tão resumido. Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja. Por quê? Isso agradava aos judeus de uma maneira geral. Maltratar a igreja. Era isso que o povo queria, era isso que o povo queria ouvir. Aí ele vem e matou o capivete. Maravilhoso, porque você vai ver o primeiro apóstolo sendo pego, sendo morto. E você vai ver logo depois Pedro sendo preso e sendo liberto da prisão. Deus deixa Tiago morrer, mas não liberta a Pedro. Ambos apóstolos, ambos temente a Deus, ambos, todos dois no mesmo padrão. Mas um Deus permitiu que morresse e o outro Deus livrou da prisão. Isso quer dizer o quê? A vontade de Deus. Vivemos um período parecido com isso.
Vai ter pessoas que Deus vai permitir que morra. E vai ter pessoas que Deus vai permitir ser liberto desta situação em que estão vivendo. E aí é preciso entender exatamente o que? A vontade de Deus no meio de tudo isso. Vivemos um período muito confuso. Pedro, você vai ver, que pregava nas praças, casa em casa. 5:42 vai dizer agora uma visão voltada para o Evangelho, dizendo que eles continuavam no templo e de casa em casa, pregando e ensinando sobre Jesus. No capítulo 2 vai mostrar uma ação dentro da igreja. No capítulo 5 mostra a expansão da igreja em Jerusalém, pregando para as pessoas ao seu redor. Olha que coisa, o Evangelho estava sendo anunciado. Eles tinham liberdade apesar da perseguição. De repente, Pedro, que tinha toda essa liberdade, o texto vai dizer que ele é preso. E se colocam 16 soldados para pastorar um homem. É demais 16 soldados, não acha não? 16 soldados para um homem. Só que aquele homem, ele tinha um Deus soberano e aqueles 16 soldados ainda era pouco se Herodes tivesse prestado atenção. E aí o texto vai mostrar que toda aquela liberdade que se tinha, ela é reduzida. Pedro é colocado em uma cela. Veja isso. Ele que era um homem de ação durante toda a vida, ele tem agora o seu espaço limitado. Ele está preso numa cela. Ele é acorrentado. Se você prestar atenção, dá a ideia que parece que folgam o seu cinto ou quase deixam ele seminu, arrancam a capa dele, jogam a capa de lado, tiram as suas sandálias. 2 homens é colocado do seu lado em uma cela. Um homem que tinha todo o espaço, de uma hora para outra, através de uma ordem, de uma autoridade, se fica lá num cubículo preso e sem a mesma liberdade que antes. Amigo, será que a gente não vive um tempo parecido? A gente que tinha toda a liberdade de ir aonde a gente queria ir, quantas vezes quisesse ir à igreja, né? Nossas liberdades de culto, nossa liberdade de estar próximo um do outro, assim como Pedro tinha a liberdade de estar com os seus irmãos, aonde ele estivesse, nos seus cultos. E agora, de repente, estamos reduzidos a um espaço que se chama casa. Por maior que a casa seja, chega um momento que ela se torna pequena. E tem pessoas vivenciando exatamente esse momento. Através da ordem das autoridades, nós nos colocamos dentro de casa. E aí, dentro de casa, alguns têm tido consequências sérias. Pedro, ele é preso nas suas mãos, ele é colocado entre soldados, agora há uma proximidade de inimigos perto dele, o que não existia antes, e ainda cai adormecido. Ele adormece, ele está dormente. Tem pessoas que, devido à ordem de estarmos em casa, afastados dos templos, que era o mesmo caso de Pedro, irmãos, têm adormecido. E uma dormência tremenda, no sentido de que, por estar em casa, acham erradamente, que podem orar agora, ou simplesmente eu não preciso estipular um horáriozinho para mim ter uma oração constante. Eu não preciso ter um momento da minha palavra agora, eu não faço agora, eu posso fazer depois. Não medita na palavra, não ora, não tem o seu devocional diário, algo que ele possa se entregar, se aquecer espiritualmente. Ele está num espaço reduzido por causa de uma perseguição, queira que não queira, você vai ver isso. Por causa de uma perseguição, ao mesmo tempo por causa de uma ordem, por mais correta que alguém ache que seja. Eu não estou falando aqui da legalidade da ordem dada. O que eu estou falando é da postura de quem está agora dentro dessa cela, esquecendo que ele precisa ter um compromisso para alimentar a sua vida espiritual. Quantas pessoas em 2020, durante o período em que todas as igrejas estiveram fechadas, perderam a sua fé, entraram em vícios, se afastaram de Deus por causa que adormeceram diante dessa situação? Ah não, mas não existe a live. Exato, olha o que o texto vai dizer, versículo 7. Eis que o anjo do Senhor veio sobre ele. Sobre quem? Sobre Pedro. Veio lá, e diz mais assim o texto: e resplandeceu uma luz na prisão. Mas Pedro acordou com a luz que resplandeceu na prisão? Não. Mesmo a luz chegando até onde ele estava, ele não despertou, ele continuou dormindo.
Tem pessoas, mesmo as lives chegando, mesmo as infinidades de mensagens que tem via YouTube, no Facebook, entre outros, mas essas pessoas adormeceram por estar em casa. Por falta, muitas vezes, do seu contato pessoal, de socialização com os seus líderes, com seus irmãos, que motivavam eles a ir adiante, a ter uma postura diferente, eles adormeceram no local onde eles estavam. A sua nudez, depois de adormecer, apareceu. O que é a nudez? É apegar ao pecado, é a vergonha. Foram dando espaço a pecados. E isso é um problema sério que nós devemos estar com. Nós queremos dizer à igreja amada, apesar de estarmos em casa, não descuide do seu relacionamento com Deus. O texto vai dizer que a luz entrou, assim como essa mensagem está chegando até você agora. Não bastou só isso. Para que ele acordasse, o texto diz que Pedro foi tocado do lado pelo anjo. Ele teve que receber um empurrão, vamos dizer, amigo, acorda. A luz entrou, ele não acordou, o anjo tocou nele. Espero que essa mensagem seja o toque de Deus abrindo os seus olhos esta manhã. Que você possa dizer, ei, em que estado eu estou? Como eu parei? Como eu estou agindo? O que eu estou fazendo? Porque eu parei de jejuar. Ocasiões para jejuar é agora. Você vai ter tempo. Antes a gente reclamava no trabalho que não tinha tempo de orar, de fazer um jejum de qualidade. Alguns estão trabalhando em casa. Aproveite para fazer sua consagração com qualidade agora. Antes a gente dizia, eu não gosto de orar alto porque alguém está ouvindo. Hoje você tem seu quarto para cumprir exatamente o que o Senhor disse. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com o teu Pai. Temos todas as oportunidades agora para manter uma vida real em Cristo. Dizemos, podemos ser igreja em casa, mas alguns estão indo para casa e deixando de ser igreja. A palavra de Deus de despertamento para você é exatamente essa. Acorde, desperte. E diz a Bíblia que, olha o que acontece. O anjo toca ao lado dele e ele acorda. E diz, e ele despertou. Olha o texto. Levante-se depressa, é o que o anjo diz. O anjo acorda ele, ouve. O anjo acordou Pedro, mas o anjo não levantou Pedro. Pedro tinha de levantar sozinho. Sabe o que Deus está dizendo? A mensagem está sendo dada. É você que precisa reconhecer, dizendo, eu preciso voltar à oração. Eu não posso me descuidar nesse momento em que estou afastado da comunidade cristã. Eu preciso ter o meu momento com Deus. Eu preciso entender que eu tenho uma necessidade de Deus. Pedro levantou sozinho. E a resposta, o pedido do anjo, não foi que ele levante. Eu estou acordando, tá bom, levante aí como você quiser. Não, levante depressa. Não dá para ficar da maneira que você está. Deus está dizendo que ele está inconformado com a situação. Levante agora. Tenha pressa. Acorde agora. Terminou agora de ouvir a palavra, irmão? Se ajoelha, vai orar. Começa aí uma consagração. Mas eu já tomei café, não tem problema. Faz até de noite, faz até amanhã. Mas faça algo já. Faça algo agora. Deus está contando com o teu despertamento. Para resumir, que o tempo já passou, Deus vai dar, através do anjo, algumas ordens para ele. Primeiro é, cinge-te. Em algumas traduções fala, aperta o teu cinto. A nudez apareceu. É hora de apertar o cinto. O que é isso? Se arrepende. Volta atrás nas tuas atitudes. Logo a seguir, depois desse concerto com Deus, ele vai dizer assim, cinge-te e ata as tuas sandálias. Qual é a tua missão em ficar em casa? Se calar para ninguém ouvir? De maneira alguma. As sandálias da divulgação do Evangelho devem estar debaixo dos teus pés. Mesmo em casa, use a tua rede social, usa aquele grupo de WhatsApp da tua família, que muitas vezes a gente abre a boca só para falar besteira Fala de Deus, fala de Jesus, fala de esperança. Espalhe a esperança para as pessoas. O mundo está precisando de esperança, de dias melhores. E não há melhor esperança do que Cristo na vida dessas pessoas. E logo depois, algo bem interessante. O anjo, quando eles estão saindo, o anjo manda ele fazer o quê? Ele diz assim, vai pegar a tua capa. Ele já estava indo, se você prestar atenção, e o anjo diz, volta, pega a capa. Sabe o que está dizendo? Quando você sair desse momento, não há nada que tenha sido tirado de você que Deus não devolva para você, se você confiar nele. Eu estou falando em questão financeira, eu estou falando em questão espiritual. Se Deus estiver no controle, tudo irá bem. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Não adormeça. Mantenha-se acordado, levando a palavra de Deus àqueles que precisam
refrigere a sua alma. Deus está com você.